Ok, prossigamos. Eu vinha dizendo para vocês, a gente estava comentando de uma forma mais direta o texto do Boaventura de Souza Santos, que trata do desafio da interculturalidade em relação aos direitos humanos. Né? Então, esse desafio por si, por tudo que eu vinha dizendo para todos vocês, ele revela aquela pretensão eurocêntrica, né? Porque, como também já vinha dizendo, é, a, a, o caminho de universalização implementado pelo próprio direito internacional dos direitos humanos, ele se mostra muito problemático, né? Porque ele se encaixa nesse velho motivo da Europa como vanguarda civilizatória e que está mostrando o caminho da civilização, do desenvolvimento, da razão, da humanização. E isso é muito pretensioso. Pois bem, é nesse sentido que eu, como já usei a expressão, busco interagir os dois textos bem na perspectiva do próprio conceito de interculturalidade, de diálogo, de abertura recíproca entre diferentes culturas, pressupondo que nenhuma dessas culturas seja total, completa, absoluta ou plena. Né? Então, quando a gente pensa na interculturalidade, o pressuposto é o pressuposto da diversidade, do pluralismo, das diferenças. É a dialética tão bem trabalhada pelo mesmo Boaventura de Souza Santos, a dialética da igualdade e da diferença. A partir do momento em que o discurso dos direitos humanos não é capaz de problematizar, de dosar os elementos da igualdade e da diferença, a universalização do discurso dos direitos humanos pode culminar no silenciamento e até na eliminação das diferenças. Né? E aí se torna mais uma cruzada, né? Sempre totalizante, sempre autoritária e arbitrária, ou seja, sempre colonial. Né? Bom, essa conexão entre as duas reflexões se dá exatamente com essas provocações que eu acabo de lançar. A perspectiva estrita do pensamento decolonial, encarnada, né, figurativamente evidente aí no texto da professora Bragato, parte exatamente dessa dialética entre modernidade e colonialidade. Então, de onde vem isso? Olha, é preciso voltar, né, àquele acontecimento de fins do século XV, né, 1492, o descobrimento do Novo Mundo. Né? E a partir desse momento é preciso perceber, né, o que é algo sempre muito curioso, interessantíssimo na verdade, porque o que é também um desdobramento da mesma história colonial, né? Entendam onde eu quero chegar. Toda vez que a gente pensa de forma mais ampla na história das civilizações, né, a gente tem alguns marcos que se tornaram realmente referências incontornáveis, né? E que basicamente remontam à civilização greco-ateniense clássica, à civilização romana clássica, e depois à civilização europeia exatamente no contexto do Renascimento.
que é uma consequência direta do descobrimento do Novo Mundo. Né? Então isso é muito curioso, né? É o que poderíamos chamar de uma perspectiva positivista ou dogmática de análise histórica. Né? E o que eu quero dizer com isso? A história ela é sempre apropriada por alguém. Né? Apropriação de narrativas. E em relação a isso que se considera história universal, talvez, né, isso não seja mais do que aquilo que o Boaventura considerou e que eu lhes disse há pouco, um localismo globalizado. Poxa, mas então não aconteceu nada de interessante antes da Grécia clássica? Ou não aconteceu nada de interessante que vale a pena ser contado depois da civilização romana clássica? Né? E os 10 séculos que compõem o medievo? Né? E fora da Europa? Né? O que a gente sabe, o que a gente conta dessa história? Então, isso por si já é muito revelador desse gesto, dessa postura colonial. Né? Porque quem conta essa história tem a pretensão de observar todo o mundo. É como se ele estivesse num patamar, num grau zero de observação e análise que possibilitasse a ele contar a história universal. Pretende-se aí que o observador, do seu lugar tão privilegiado de observação e de narração da história, pode ver tudo. Mas ninguém é capaz de ver esse narrador. Ele é onisciente e onipresente. Isso é uma mística. Né? A história não é isso. A história é plural. Né? Por essa perspectiva colonial, positivista, dogmática, de narrativa histórica, né? O que se tem é a apropriação da história. E nessa perspectiva, alguns contam a história, enquanto outros sofrem a história. Então é importante fazer esse tipo de reflexão, uma análise crítica no âmbito da reflexão historiográfica. Né? E para além disso, pessoal, né, então voltando lá em 1492, é necessário a percepção de que naquele momento a Europa vivia um obscurantismo muito grande. A Europa foi basicamente um lugar de pouca expressão. Quando a gente pensa em todo o panorama do medievo, seja baixa ou alta Idade Média, né? Na verdade não faltam elementos, né? Se buscarmos um pouco, não faltam elementos, documentos, fontes históricas muito consistentes que mostram que o centro, a vanguarda do mundo, seria o Oriente Próximo. Né? Porém, a partir do momento em que os impérios espanhol, português, né, efetivamente descobriram um novo mundo, tudo começa a mudar. As rotas comerciais começam a ser alteradas, a exploração do Atlântico. Né? Nesse mesmo contexto, o gatilho, a alavanca com o tráfico de escravos africanos, né? E o descobrimento. Né? Antes, o descobrimento, né, do Novo Mundo, da América Latina particularmente, enquanto locus de exploração ou colônia de exploração. Os europeus, o objetivo deles era absorver as riquezas
E efetivamente foi assim que se soergueram, né? E a partir do poder econômico, buscaram alterar todo o panorama, buscando exatamente o seu protagonismo. Daí o conceito de eurocentrismo, que a professora Fernanda trabalha muito bem no texto dela, né? É a velha ideia, considerando que já conversamos, de localismo globalizado, né? De uma análise que se constrói de um ponto zero de observação, né? De um ponto total, né? O que é sempre uma mística. Nesse contexto, lembrem-se, não sei, né, se é o caso de lembrar, acredito que muitos de vocês certamente já teve essa informação, dedicados que são ao estudo, né, ao estudo aprofundado do direito internacional dos direitos humanos, já devem ter ouvido comentários, notícias sobre aquilo que teria sido um dos capítulos fundamentais, fundantes do próprio direito internacional, né? Especificamente do direito internacional dos direitos humanos. Que episódio é esse? É o famoso debate de Valladolid, né? Tentem se lembrar, que debate foi esse? Valladolid, né, é uma cidade na Espanha, e que no momento do descobrimento do Novo Mundo era um grande centro cultural, né, até hoje, né, uma universidade quase milenar, né, daquelas mais, né, antigas que vão brotando na Europa da Baixa Idade Média, enfim. Pois bem, em fins do XV, o Novo Mundo é descoberto. E prontamente as expedições empreendedoras, né? Quer dizer, todo aquele perfil de cidadãos aventureiros, exploradores, enfim, né? O que sintetiza melhor é mesmo a ideia de empreendedor. Né? O sujeito se dispunha a viver uma grande aventura, a ir para a selva, né? Para um lugar exótico, para dizer o mínimo, e se empenha, se enfrenta todos os riscos, né? A possibilidade de sucesso, uma possibilidade extrema. Então essas diligências, essas delegações, expedições que vão vindo aos montes, né? E o que se faz, né, é uma verdadeira tomada pela violência, pela subjugação, né, se a gente considera os nativos, as terras, os recursos são divididos ali entre aqueles empreendedores que vão cultivar a terra, que vão, enfim, fazer o possível no que tange a absorção de recursos. Né? Essas pessoas buscam escravizar os nativos, mas os nativos estão em casa. Enquanto para eles isso aqui é um lugar completamente inóspito, uma selva completamente fechada. Então, por mais que quisessem, não conseguiram subjugar, pelo menos subjugar plenamente os nativos, né? Daí o recurso ao tráfico, né? O Atlântico aí como ponte, né? Para a chegada do africano completamente vulnerável, completamente desnorteado, desde o momento em que é embarcado. A verdade é essa. Tá? Mas enfim, o ponto, né, da discussão desse momento, o tal debate de Valladolid, foi uma discussão entre grandes eruditos, né, por tudo que se diz,
eram os eruditos mais importantes, mais consistentes de toda a Europa do século XVI. Tá? E a discussão que seria, lembrem-se, né, um ponto de partida para o direito internacional dos direitos humanos, foi a discussão sobre a humanidade dos nativos americanos. Bom, né, prezando aí o nosso tempo médio das pílulas de aula, né, eu continuo na próxima aula. Obrigado.